comigo, eu quero segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Você achou? Diga amém. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 1. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos essa noite para te louvar, para engrandecer o teu nome, mas também para aprender de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, mas que tudo seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia! A Bíblia Sagrada conta essa história para nós, e eu preciso dizer a você que o momento onde o apóstolo Paulo escreve a segunda epístola a Timóteo, seu discípulo amado, Paulo estava preso em Roma. E por algumas outras vezes Paulo já havia passado por prisões, mas dessa vez era diferente. Ele mesmo relata que dessa vez ele estava preso em algemas, uma prisão fria, onde a sua alma estava angustiada, seu coração estava profundamente triste. E ele decide, preso em cadeias, escrever a segunda epístola a Timóteo como um testamento espiritual. Paulo sabia que a sua vida não duraria muito e que ele precisava deixar registrado
tudo aquilo que ele entendia de certo e poderoso, que pudesse marcar e influenciar a vida de Timóteo. Então, ele dedica na segunda epístola a dizer para Timóteo que um homem, quando começa a sua caminhada com Deus e ele começa a entender o processo que ele precisa passar para ser edificado e para edificar, ele precisa estar pronto. Ele precisa estar pronto para ver coisas, enfrentar situações, enxergar circunstâncias. Ele precisa ter maturidade para olhar para o lado sem que o lado o influencie. Ele precisa ter maturidade para perceber que mesmo passando por tantas aflições e perseguições, ele tem a sua alma o segredo de que fez tudo o que era possível para contemplar a verdade do Evangelho e para fazer aquilo que era da vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo começa a dirigir a mensagem a Timóteo, seu discípulo fiel, amado, e começa a estimulá-lo a entender que muitas coisas ainda estariam por acontecer e ele precisava estar pronto. Paulo, você sabe a história, se converteu já com a sua idade avançada, muitas coisas Paulo havia feito de errado contra a vontade de Deus, ferindo e magoando o Espírito do Senhor. Até que um dia ele tem um encontro com Jesus e aquilo muda tudo. Muda a sua vida, muda o seu comportamento, muda os seus pensamentos e ele passa a militar essa obra. Ele passa a dedicar a sua vida em prol da pregação do Evangelho genuíno, colocando Jesus como o Senhor, como o Messias de Israel. Um homem profundamente culto, formado em línguas, experimentado na cultura romana. Paulo poderia andar e ter acesso a vários lugares e várias espécies de pessoas. Então, a primeira coisa que eu quero começar a dizer para você é que por muitas vezes o Evangelho foi referência para nós de pregação de homens humildes. Homens que mal conseguiam ler a Bíblia Sagrada e que por muitas vezes, por ausência de conhecimento, a interpretaram de forma errada. Porque anos atrás era assim que o Evangelho era visto no nosso país. Dificilmente você encontraria uma pessoa formada, letrada, que declararia com a sua boca que era evangélico. Por quê? Porque isso participava de uma cultura. O Evangelho era pregado e o Evangelho era ensinado de forma onde as pessoas entendiam que só buscavam o Evangelho os restos da sociedade. Pessoas que estavam condenadas, ladrões, prostitutas, homens maus, e que aqueles que tinham uma vida mais ou menos não precisavam receber a pregação do Evangelho. E Paulo é o exemplo exatamente contrário de tudo isso. Paulo, dotado de muita sabedoria, conhecimento, entendimento histórico, político, geográfico, quando Paulo se converte, ele investe tudo que ele tem para a pregação do Evangelho. E ele começa a confrontar não só os pequenos, mas os grandes. Ele começa a enfrentar os religiosos, ele enfrenta a nata conhecedora das Escrituras. E é por isso que ele se torna um homem perseguido. É por isso que ele passa a ser visto, e ele diz isso na sua carta, que quando ele escreve a segunda epístola, que pela primeira vez ele é visto dentro da cadeia, dentro do cárcere, como um malfeitor. Todas as outras vezes ele tinha sido preso e as pessoas entendiam, ele está sendo preso por causa da religião. Ele prega algo que a lei não condiz, ele prega algo que eles não estão querendo ouvir. E é por isso que ele foi preso. Mas dessa última vez ele foi sentenciado como um malfeitor, como alguém que fazia mal à sociedade. Como alguém que poderia prejudicar muito mais do que ajudar alguém. Então, Paulo toma uma decisão. Ele diz, eu não posso passar por essa experiência e não relatar isso a Timóteo. Eu não posso deixar por escrito para que Timóteo entenda que essas coisas vão acontecer e ele precisa ter maturidade para saber sair dessas circunstâncias, para poder lutar a favor daquilo que realmente Deus acredita sobre a vida dele. E Paulo então começa a relatar na segunda epístola de Timóteo essas experiências. E eu escolhi o capítulo 3
Porque especificamente o capítulo 3 fala dos últimos dias. Fala dos tempos que hoje estamos vivendo. Observa comigo com carinho. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos e orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, adversários, inimigos, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, que significa convencidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Observa que ele faz uma lista de características da apostasia. Apostasia, a ausência da fé, é que começa a trabalhar na alma humana, fazendo que o homem busque muito mais os seus próprios interesses, as suas verdades, do que aquilo que Jesus deseja. Então, a ausência da fé, o esfriamento do coração do homem, faz com que o homem se comporte muito mais como um homem sem a porção do Espírito, do que um homem que foi transformado por ele. Você está aí? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para o Timóteo é: observa o quanto vai ser duro viver numa época onde a apostasia vai tomar conta das pessoas, e elas serão transformadas não para o bem, mas para o mal, onde elas serão contaminadas pela ausência da fé, um sentimento que lhes será retirado. Pergunta para mim: por que, pastora? Por conta da quantidade de maus testemunhos. A apostasia é implacável por conta da quantidade de testemunhos ruins. Isso faz com que o homem pare de olhar para Deus e comece a olhar para o homem, e comece a enxergar no homem as suas falhas, as suas debilidades. E ele começa a pensar: o porquê que eu tenho que viver um evangelho de renúncia? Por que eu tenho que viver um evangelho que me leva às prisões? Se tem tanta gente por aí fazendo bobagem, se tem tanta gente por aí professando o nome de Jesus e levando o nome de Jesus para a lama e para a vergonha, eu não quero ser um desses que vai pagar o preço. Então, a apostasia gera no homem o esfriamento que o conduz a passar a olhar para si. Todos esses adjetivos que Paulo relata para Timóteo é consequência desse esfriamento. E eu vou ler mais uma vez, porque eu quero que você se veja aí. Eu quero que você consiga se enxergar o que a falta de fé pode levar você a viver ou experimentar. O que a ausência do fogo e do Espírito pode fazer com que você se torne. Ele diz: nos últimos dias nós veremos homens, ele diz, egoístas, homens que só pensam em si mesmos. Tem que ser o que é bom para mim, não importa se vai prejudicar o meu irmão. Se é bom para mim, é bom. Ele diz, homens avarentos, homens que não vão abençoar, não serão abençoadores. E nós entendemos que nos últimos dias, a tzedakah, a forma de ofertar por misericórdia, por compaixão, será muito vista diante de Deus. Porque é um dos sentimentos que aumenta a nossa justiça diante de Deus. É uma das práticas que nos leva ao conhecimento do reino e à experiência de poder reinar com Cristo. Mas por conta dos erros e por conta das falhas dos homens, homens se tornarão avarentos. Vai dizer: não, o meu dinheiro não. Eu não vou usar o meu dinheiro para fazer isso. Eu não quero usar o meu dinheiro. O que eu tenho a ver com a obra de Angola? O que eu tenho a ver com a igreja que está sendo aberta em Angola? Não, isso é um problema dos pastores. Isso é uma visão dos pastores. O meu dinheiro não vai ver. Por quê? Porque o coração frio enxerga deficiências aonde o Espírito precisava operar, onde o Espírito precisava agir. Continua comigo. Ele diz, jactanciosos, ou seja, orgulhosos, pessoas cheias de si.
O homem orgulhoso é aquele que não se submete. Ele não aceita correção. Ele não aceita ajuda. Ele acha que ele pode passar a vida toda agindo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, que no final vai dar tudo certo. Ele não entende que o tempo todo precisamos de ajuda. Nós estamos falando de um momento onde pessoas estão entrando em depressão e se suicidando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, e eu quero que você não se ofenda, eu quero que você tenha maturidade para entender. A depressão não está estampada no rosto. Eu não sou obrigada a saber que você está com depressão. Porque por muitas vezes você entra aqui sorrindo e vai embora sorrindo. O que faz com que eu saiba que você está com depressão? A sua confissão, o seu pedido de ajuda e de socorro. O problema é que tem muitas pessoas orgulhosas. Eu não posso compartilhar com a igreja que eu estou com depressão, porque eles vão dizer que isso é demônio. Eles vão dizer que eu estou em pecado. Eles vão dizer que eu fiz alguma coisa de errada. Então eu morro em silêncio a cada dia, porque eu prefiro morrer dentro do que expor a minha vida. O que o mundo está fazendo conosco é nos ensinar e nos estimular a sermos cada vez mais orgulhosos. Cada vez mais defendemos o nosso físico, o nosso biotipo, as nossas características, do que mostrarmos quem realmente somos, do que falarmos a verdade a respeito de nós mesmos. Quantos casamentos chegam ao fim porque homens e mulheres não têm humildade de pedir ajuda? Vocês nos veem na igreja de mãos dadas sorrindo, mas a verdade é que em casa não é assim. A verdade é que em casa temos problemas. Eu gostaria de viver um casamento saudável. Alguém aí pode me ajudar? O problema é que eu preciso ser visto chegando de mão dada, saindo de mão dada, pagando uma aparência de bom casamento, onde os meus filhos é que serão as maiores testemunhas de um amor frustrado. Porque os que estão em casa sabem o verdadeiro casamento que se tem. E o orgulho tem impedido homens e mulheres de chegarem à cura. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: em nome de Jesus, abre mão. Abre mão da tua pose, abre mão da tua razão, abre mão do teu achismo e pede ajuda. Amém ou não amém? Não somos perfeitos, nunca seremos super-heróis, mas a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que é consolador, que é ajudador, que é amigo, e que Ele se apresenta para nos abençoar. Não esconda os seus problemas, não entre na forma que o mundo quer te dar. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo por Timóteo. Nós vamos viver esses dias, Timóteo, porque homens vão preferir a imagem do que a verdade, vão preferir o status do que as raízes. Isso vai ser explanado e todo mundo que está olhando vai dizer: uau, eu quero ser como esse cara. Mas nos primórdios do Evangelho, Timóteo, as pessoas valorizavam as raízes, não os frutos. As pessoas aprendiam a olhar as raízes e dizer: uau, que árvore é essa? Hoje, qualquer frutinho que apareça balançando na árvore é motivo de aplauso. As pessoas ficam espantosas e dizem: uau, que maravilha, eu quero ser como fulano. Eu quero convidar você essa noite a fazer o que Jesus fez. Ele nos ensinou: não se maravilhe pelos frutos, observe as raízes. Tem muito fruto colocado emprestado, tem muito fruto de mentira, só para derramar aparência. E se você quiser viver o Evangelho de verdade, aprenda a cultivar as suas raízes. Aleluia! E ele continua, eles são homens arrogantes. Eu sei de tudo. Eu tenho a verdade absoluta. Hoje em dia é uma briga para saber quem sabe mais Bíblia. Não, eu tenho a revelação profunda do oculterra Ramanai. Ninguém sabe mais de Gênesis do que eu. Eu quero que você aprenda a viver Gênesis. Quando você começar a aprender a viver Gênesis, a gente conversa. A Bíblia fala: vão existir homens blasfemadores, porque eles dizem assim: a blasfêmia é um pecado contra o Espírito. E eles dizem assim:
Sabe por que você cresceu? Sabe por que a sua vida mudou? Porque eu trabalhei em você. Ele retira a glória do Espírito. Ele retira o poder e a unção do Espírito. Começa a dizer: Deus pode fazer, mas você cresceu porque eu botei a mão na sua cabeça. Você chegou onde você está porque sobre mim tem unção, sobre mim tem poder, e o que derramou de mim mudou a sua vida. Para de ser bobo, amigo, porque nada é derramado se do alto não lhe foi entregue. Tudo vem do céu. Se do céu não descer, o homem não pode fazer absolutamente nada. Desobediente aos pais, rebeldia, insubmissão, dificuldade de entender que a experiência fala muito mais alto muitas vezes do que a tua formação e a tua cultura. O teu pai e a tua mãe podem nunca ter estudado, nunca ter se formado, mas a escola da vida deu a eles valores e experiências que, se você não tiver ouvido para ouvir, você vai se ferir e se machucar. Mas essa geração nova está acostumada a tomar conta da sua própria vida. Não dá valores mais aos seus pais, à sua casa e à sua família. O meu pai só fala bobagem, o meu pai só me dá conselho de velho. E a gente precisa aprender a valorizar tudo o que tem vindo para nós. Todo o ensinamento, todo o conselho, toda ajuda. Ouve, absorve o que é bom e pratica aquilo que você sabe que vai te edificar. Mas não rejeita a instrução, porque o desobediente paga caro. O rebelde paga muito caro. Olha o que ele diz: ingratos, homens e mulheres que abusam da sua boa fé. Homens e mulheres que retiram de você, exploram, sugam você. E que por muitas vezes você se esforça, você ajuda, você dá. E quando você olha para o lado, cadê eles? A vida melhorou, eles foram embora. Seguiram as suas vidas. Não sabe nem quem você é mais, não sabe nem mais onde você está, não tem uma palavra de gratidão. Amigo, a ingratidão autoriza o destruidor, e todo aquele que não aprendeu isso vai aprender na vida, porque nós só temos uma. A do céu é eterna, mas aqui na terra nós só temos uma. E os ingratos vão passar por esse tipo de prática ruim. Por quê? Porque o destruidor é autorizado. O destruidor é autorizado por Deus para tocar na casa, tocar na vida dos filhos. Faz uma revolução danada. E depois ele diz assim: mas por que a vida está virada de cabeça para baixo? Porque o coração está cheio e movido por ingratidão. Eu não preciso mais de ninguém. Eu já sei tudo, eu já aprendi tudo que eu podia fazer, agora eu posso andar sozinho. Eu posso voar, eu posso experimentar coisas novas. Foi muito bom enquanto durou. E deixa eu abrir meu coração para você. Por muitas vezes, esse tem sido o argumento do diabo contra a minha vida. Porque o diabo diz assim para mim: você vai continuar investindo em pessoas? Você vai continuar ensinando o que você sabe? Elas sugam tudo que você tem. Elas aprendem os seus segredos, aprendem o conhecimento que você dá, as suas escolas, a forma que você tem de ensinar. Depois elas acham que elas podem caminhar sozinhas, viram as costas e vão embora. Vão seguir suas vidas, vão trabalhar, vão ganhar dinheiro em cima de tudo aquilo que você fez. Você vai continuar fazendo isso? O diabo fica investindo em mim 24 horas para que eu desista de dar àqueles que querem receber. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, amigo. Em nome de Jesus, os ingratos tropeçam por si só. Os ingratos caem nas suas próprias covas. Enquanto tiver um coração ensinável, disposto a crescer do conhecimento da palavra e da graça, eu estarei aqui para ensinar. Irreverentes, pessoas engraçadas, levam tudo na brincadeira. Nunca você sente um ar de seriedade. Tudo na piada, na brincadeira. Pessoas que se colocam dessa forma escondem problemas.
Ninguém é feliz 24 horas, ninguém vive sorrindo 24 horas, ninguém conta piada 24 horas, todo mundo tem um dedão inflamado. Os irreverentes escondem circunstâncias que eles não querem que nós saibamos. Por quê? Porque não condiz. Não é importante que as pessoas descubram que por trás desse rosto que alegre, que faz piada, tem um coração cheio de amargura, de mágoa, de dor. Se vestem numa capa, ao invés de retirá-las para que o Senhor as transforme. Observa o que diz. Desafeiçoados são adversários ou inimigos, pessoas que se tornam concorrentes. Estamos todos juntos, crescendo juntos. Aí chega um irmão, começa a despontar e diz: tem que derrubar o fulano. Fulano chegou ontem. Você já viu o que ele está fazendo? A pastora chamou para conversar. Encontrei os dois de conversinha no corredor. O que é esse fulano aí? Não, nós estamos mais antigos na casa. Vamos detonar esse cara aí, ó. Um espírito de competição. Fogo mesmo. Um espírito de competição em prol de alta promoção, porque só eu posso. E eu tenho muito orgulho de ajudar os meninos do Conexão, porque eu tenho muito mais facilidade de lidar com eles do que com os idosos da igreja. Os idosos que eu digo são os que habitam com mais de 10 anos de crente, porque eles entendem que nada sabem, estão construindo a sua identidade em Cristo, e tudo que você diz ou ensina é aplicável aos seus corações. O problema dos mais velhos é que eles se escondem atrás da parte séria da religião, se escondem atrás do tradicionalismo e não se permitem mudar, não se permitem experimentar o novo. E aí vocês, meninos, se tornam concorrentes, porque, nossa, aquele menino vai pregar, aquele menino vai cantar, mas aquele menino já vai ser levantado a diácono. Enquanto nós tivermos esse sentimento de inimizade e concorrência, nós não vamos experimentar o reino de Deus. Porque no reino, o menor é o maior. No reino, o Senhor enxerga o coração antes da aptidão e dos dons. Então, mais vale um coração quebrantado e desejoso do que um homem cheio de dons e talentos. Dá um glória para Jesus. Implacáveis, homens duros, caluniadores, adoram inventar calúnias, fofocas, para desestabilizar, para impedir o crescimento, a progressão. O Paulo estava dizendo por Timóteo: Timóteo, aprenda, da onde vem a calúnia tem um coração ferido. Da onde vem a calúnia tem um coração frustrado, Timóteo. Não se baseie nesses ensinamentos, nessas opiniões, porque todo homem que usa a sua língua, a sua voz para ferir a outro, dentro de si ele é ferido, dentro de si ele é frustrado. Ele não está pleno, porque só um homem pleno consegue ver virtude no outro. Só um homem realizado consegue aplaudir a vitória do outro. Só um homem realizado consegue olhar e dizer: eu desejo de todo o coração que você vença, meu irmão. Eu estou torcendo pela sua vitória. Quem dera um dia você alcance lugares que eu nunca alcancei. Homens plenos de si, que não precisam usar da calúnia como arma para diminuir o teu irmão. Paulo estava dizendo para Timóteo: serão tempos muito difíceis, Timóteo, mas tem como resolver. É só você aprender e entender quem você precisa ser, para não se deixar contaminar. Ele continua, lê aí: sem domínio de si,
Homens levados pelos vícios, homens que não conseguem ter domínio próprio. Pastora, eu não consigo vencer. Ele cai no mesmo erro, ele cai no mesmo pecado 20, 30, 50 anos. Ele não consegue abrir mão de certas coisas. Ele vive esse processo, esse ciclo, e ele não consegue se libertar. Por quê? Porque não tem domínio de si próprio. Ele não consegue dizer não. Tudo que é externo tem mais força e poder sobre a vida dele. Ele fica perdido, fraco, ele não consegue vencer. É por isso que era muito mais fácil pregar pecado antigamente do que hoje. Porque antigamente você dizia pecado faz mal, e as pessoas diziam, vamos lutar contra isso. Hoje o discurso é cada um no seu tempo. A gente tem que respeitar o irmão, não podemos julgar o irmão. A igreja tem que ser mais amor, mais hospital, menos tribunal. E aí os homens continuam tendo dificuldade de dominar-se a si mesmo. Porque o amor que transforma corrige. O amor que faz o homem ter caráter de Cristo diz para ele, essa vida não vai te levar a lugar nenhum. Essa vida não vai fazer você crescer. E você vai pagar muito caro por não conseguir vencer a tua obra da carne. Você precisa rejeitar as tuas dores, rejeitar o espinho da tua carne e vencer. Ele diz, cruéis, inimigos do bem, traidores. Não vou nem explicar, né? Você sabe. Atrevidos. Eu nunca tive problema de ouvir, mas sempre aprendi em casa que qualquer pessoa que quer falar ou quer ensinar, precisa aprender com que tom ela vai fazer isso. Toda vez que alguém chegar para você, num tom agressivo, impondo circunstâncias, seu coração fecha, você não aprende. Você se bloqueia. E todas as vezes que alguém chega para você em amor, ela fala o que quer e te ajuda a crescer. O problema é que quando nós estamos debaixo dessa vertente de ser atrevidos, você tem sangue quente, você é sanguíneo, você fala o que você quer. Eu não aguento. Eu sou tomado de uma força que me faz falar, não consigo ficar calado. O problema é que quem está do outro lado ouvindo, dá um diagnóstico para a sua vida. 4 letras. T-O-L-O. Tolo. Porque o homem sábio sabe como falar, sabe como conduzir as coisas. Ele não precisa gritar, ele não precisa ser sanguíneo, ele não precisa dar murro na mesa. Ele coloca as coisas com graça e as coisas encaminham conforme tem que ser. Ele diz assim, enfatuados, ou seja, convencidos. E hoje esse é o máximo, né? Todo mundo vive debaixo dessa unção de convencimento. Eu sou melhor, eu que canto melhor, eu que danço melhor, eu que prego melhor, eu faço isso, ninguém expulsa demônio como eu. Vai queimar sozinho. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Uma vez o pastor que me batizou disse assim para mim. Eu falei para ele, como que eu sei se eu estou conseguindo agradar a Deus, ter uma vida consoante à vontade de Deus? Ele disse assim para mim, toda vez que Ele te pedir algo e você não tiver dificuldade de abrir mão. E eu falei para ele, mas como isso funciona? Se Ele pedir a sua pulseira e você disser, por que a minha pulseira? A minha pulseira não tem nada a ver a minha pulseira. Eu não quero dar a minha pulseira. A sua pulseira te domina mais do que a voz de Deus. Porque tudo, olha o que diz Gênesis, o homem foi feito para dominar sobre todas as coisas e não para ser dominado. Tudo aquilo que domina o homem, ele não consegue abrir mão, domina ele. E aí você tem que entender qual que é o seu Isaac. Deus chamou Abraão e disse para ele, eu quero o seu Isaac. E ele disse, ok, Senhor.
Ele não disse, é o único, é o filho da promessa, é tudo que eu tenho, eu não vou te dar. Ele chega, prepara tudo e entrega o Isaac. Ele diz, se o Senhor quer, é seu. O problema é que nós somos dominados por coisas e não queremos abrir mão delas. É por isso que é tão difícil para você falar de assuntos que a Bíblia fala com tanta facilidade, mas é difícil para você. Porque circunstâncias que estão enraizadas nesse mundo, tiram a tua razão. E você prefere defender a opinião do que dizer para Deus, o Senhor quer? Toma. Porque nada que está sobre a terra tem poder de me dominar. Eu nasci para viver os teus propósitos, cumprir os teus desígnios, e se tem algo em mim que te aborrece, arranca de mim. Facilidade de entregar, de levar ao altar do Senhor. Olha aí o que ele diz. Versículo 5. Tendo forma de fiedade, negando-se, entretanto, o poder, foge também deles. Ele está dizendo, pessoas vão se apresentar com carinha de boazinha, com cara de que quer ajudar. Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda, pode me chamar. Estou aqui para ajudar você. E começa a entrar. E quando você vai perceber, ele diz, eles fogem do poder, fogem da transformação, fogem do agir de Deus. Só tem cara de piedade. Ele diz para o Timóteo, foge desse tipo de gente. Porque você quer conhecer, Timóteo, quem são as pessoas que você deve aprender a andar, a se relacionar verdadeiramente? Homens que têm facilidade de se permitirem ser transformados. Homens que se permitem passar, e eu falei isso ontem no Conexão, pela presença de Deus, para serem preparados para um novo agir, para um novo caminhar. Ele continua e diz assim, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas. Ah, eu vou falar. Eu tenho um bando de camarada macho pra caramba, mas não fala na minha frente. Adora ir para casa, se infiltrar nas casas e participar do seu veneno no meio das mulherinhas. O que significa as mulherinhas? Não está falando de mulher não, está falando de homem frouxo, que empresta ouvido para fofoca, que empresta ouvido para qualquer briguinha dissimulada, que empresta o coração. É mesmo? Ah, então também, já que você não vai, eu também não vou. Já que você também não vai fazer, eu também não vou fazer. Sorrateiramente penetram nas casas. Vamos tomar um café? Aí chega lá e começa, você viu? Você viu o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo? Porque eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. E as mulherinhas tudo lá na mesa sentada. Veste cueca. Mas se comporta igual mulherzinha. Fofoqueiro. Caluniador. Estou te ensinando. Chegar na tua casa para tomar café e comer bolo e abrir a boca para contaminar você contra o irmão, convida ele embora. Foi muito bom o café, querido, mas eu não sou participante disso. Porque as mulherinhas, é o que está escrito ali, também são sobrecarregadas de pecados. E a pessoa que vive no pecado, ela enxerga com muito mais facilidade o pecado do outro. Porque ela sabe o que ela foi capaz de fazer, ela sabe o que ela foi capaz de viver, e ela acha que todo mundo faz igual a ela faz. Por isso se precipitam no julgamento. E é o que não sou eu que estou dizendo não. O apóstolo Paulo está dizendo para o Timóteo. Nos últimos dias vai ser assim. Mas entenda, Timóteo, nós temos que estar preparados para viver o chamado que Deus tem para nós. Nós precisamos estar preparados para viver aquilo que Deus quer da nossa vida. E para isso, você precisa aprender a lidar com essas coisas. Você precisa entender que o mundo vai trabalhar dessa forma. E que você vai ver essas coisas, você vai ouvir essas coisas, você vai observar essas coisas, mas não esteja envolvido com elas, Timóteo. Não seja participante disso. Qual que é o maior problema de hoje? Olha para mim.
Qual que é o maior problema de hoje? Eu olho para o lado, vejo um caluniador. Olho para frente, um fofoqueiro mentiroso. Olho para o lado, um adúltero que não quer mudar de vida. Olho para frente, um ministro do evangelho que só envergonha Cristo. O que o Espírito que habita nesse mundo diz para você? Vale a pena ser crente? Vale a pena viver o evangelho? Olha para o lado. Que igreja é essa? Que noiva é essa? Vale a pena você se esforçar, se dedicar e ter uma postura reta, uma conduta séria, no meio de tanta gente que está vivendo bagunça? O que o Paulo estava dizendo para o Timóteo é: vale, Timóteo, porque eu estou aqui em Roma preso em cadeias, algemas prendendo meus braços, minhas pernas, estou sendo tratado como malfeitor, essa cadeia é fria, meu coração está triste, Timóteo, porque eu investi em homens que me abandonaram, eu ensinei homens que largaram o evangelho, hoje eu estou nessa prisão sozinho, mas Timóteo, deixa eu deixar uma mensagem para você: ser fiel até a morte, e sobre ti Deus colocará a coroa da vida. Ele diz assim no versículo 8: e de modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Quem é Janes e Jambres? Os dois magos do Egito, que estavam diante de Moisés e Faraó, quando Moisés lançou o cajado dele no chão e o cajado dele virou serpente. Lembra da história? O que os magos fizeram? O que eles fizeram? Jogaram o cajado deles também. E o que aconteceu? Virou cobra. Virou cobra também. E aí Deus fala com Moisés: pega o teu e joga de novo. E quando Moisés percebe que a vara deles, o cajado deles também tinham se tornado cobra, não pelo agir do Espírito, não pelo poder de Deus, mas pela obra de feitiçaria e magia, a cobra do Moisés, do cajado de Moisés, engoliu a cobra deles. O que Deus está dizendo? Tem muita obra de sinais, maravilhas e prodígio por aí, amigo, que não tem parte com Deus não, que é cajado de Janes e Jambres, que tem aparência de milagre, tem cara de sobrenatural, mas é diabo. E Deus está dizendo, assim como Paulo disse para Timóteo: você vai ver, mas deixa, porque deles cuido eu, o Senhor. Não prosperarão, assim como a obra de Janes e Jambres não prosperaram sobre a terra. Aí no versículo 10, ele começa a dar conselho para o Timóteo. Eu vou terminar. E ele diz para o Timóteo: eu estou te explicando o que vai acontecer, mas você tem experiência. Você acompanhou a minha vida, você acompanhou o meu testemunho. Você olhou para mim, Timóteo, viu quantas vezes eu sofri por decidir fazer o que é certo. Por quantas vezes você me viu chorando, porque eu decidi obedecer à voz de Deus ao invés de livrar a minha carne, ao invés de tirar o peso de sobre mim. Você não é homem comum, Timóteo. Você tem alguém que te inspirou debaixo da verdade. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer, amigo, que muitos homens e mulheres de Deus passaram pela minha vida, mas eu aprendi a guardar aqueles que me mudaram. Eu aprendi a guardar o testemunho deles na minha vida ministerial, no meu crescimento. Se hoje em dia eu tenho o maior cuidado com esse lugar aqui, se eu tenho o maior temor pelo altar de Deus, foi porque eu tive um líder que me ensinou. E que olhava nos meus olhos e dizia para mim: você será uma mulher fracassada em Deus se você não conseguir aprender um princípio básico de tudo. Aprenda a temer o altar do Senhor. Não ache que aquilo é um lugar de promoção, não ache que aquilo é um lugar para as pessoas te verem. Tema a Deus naquele lugar. Se hoje eu temo,
Se hoje eu zelo e eu ensino as pessoas a fazerem isso, é porque um dia eu aprendi. E não aprendi com a boca, com fala, eu aprendi com testemunho, porque eu vi meu líder fazer. Eu vi o meu pastor fazendo, preservando. Quantas vezes o louvor pronto para cantar, ia começar o culto, começava o louvor, ele olhava lá de baixo e dizia: você desce. Aí descia, tudo com o rabinho até as pernas, sentava na cadeira, ninguém entendia nada. Mas ele dizia que quando começava, ele olhava e ele dizia: está sem temor, está tocando por tocar, está fazendo por fazer, não serve para Deus. Mandava descer. Pastor desceu uma vez, estava cantando, ele só fez assim: tá bom, desce. Nessa época ele não me namorava não, se não me namorasse eu dava jeito, né? O que a senhora está dizendo, pastor? Já que os exemplos ruins serão usados para a apostasia crescer e desestimular a minha fé e a sua fé, vamos nos prender aos bons. Vamos nos firmar aos bons. Tem muita gente aí, amigo, vivendo o evangelho de verdade. Tem muita gente vivendo a renúncia, abrindo mão da sua vida. Tem muita gente aí fazendo o que é certo quando o homem não vê. Tem muita gente pagando as suas contas, fazendo o que é certinho, mesmo quando não tem ninguém para mostrar ou para aparecer. E quando você tiver a oportunidade de andar com homens e mulheres como essas, quando você tiver a oportunidade de estar perto de pessoas que experimentam desses testemunhos na sua própria vida, aprenda com eles. Se motive nesses testemunhos. É isso que Paulo estava dizendo para o Timóteo. Já que no final vai ser uma bagaceira só, a gente vai ter tanto mau testemunho que ninguém vai querer mais crer em Cristo. Firma os teus olhos em mim, Tiago, Timóteo, se você pode. Lembra de tudo que eu te ensinei. Lembra de todas as vezes que eu parei para dizer para você o quanto eu estava sentindo, os meus sentimentos, as minhas dores, e o quanto eu precisava abrir mão para dar continuidade ao propósito de Deus. Timóteo, você me viu fazer isso inúmeras vezes. Repita isso, filho. Viva isso na sua vida. Não olhe para aquilo que tem aborrecido o Espírito do Senhor. Deixa o Senhor julgar. Não olhe para aquilo que tem roubado a glória de Deus. Faça, Timóteo, em nome de Jesus, o que Deus chamou você para fazer. Não importa se ninguém mais vive em santidade. Não importa se o mundo de hoje as pessoas não estão dispostas a abrir mão. Elas querem fazer as vontades delas. O culto tem que ser para elas e não para Deus. Timóteo, não importa. Faça você um culto diferente para Deus. Faça você, da história da sua vida, do seu testemunho, uma história de edificação diferente para essa geração corrupta que está se formando. Paulo estava dizendo, ele continua, tanto no versículo 10, depois a partir do versículo 14 ao 17. Ele diz para o Timóteo: invista, Timóteo, no que é verdadeiro. Force os seus olhos a enxergar aquilo que realmente agrada a Deus e segue o teu rumo, filho. Porque eu vou morrer, eu estou nessa cadeia preso, o meu dia vai chegar, mas eu não quero que, porque eu morri, você fique órfão, sem orientação, sem direção. Eu quero que você se inspire a cada dia nos bons testemunhos. Se você conseguir encher as suas mãos, as suas duas mãos, de bons testemunhos, que sejam eles a quantidade que vai mover a sua vida no Espírito. Que sejam eles a inspiração, a força e a coragem para você continuar e não esmorecer, para você permanecer no Senhor e fazer exatamente aquilo que Deus tem esperado de você. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: assim como Timóteo, eu quero seguir o propósito maior que Deus tem para a minha vida. Vira para o outro lado e diz assim: não vou esmorecer, perder a fé por conta de maus testemunhos. Diga: eu tenho bons testemunhos para me alimentar no Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor.